Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o repouso semanal e os intervalos entre as jornadas. A consolidação das leis do trabalho determina que em qualquer trabalho cuja duração exceda as 6 horas, torna-se obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação. Esse tempo deve ser de no mínimo 1 hora. Dentre as modalidades de intervalos para descanso, existe um intervalo intrajornada, que acontece dentro da jornada de trabalho do empregado, e o intervalo interjornada, que ocorre entre as duas jornadas de trabalho do empregado. Vamos ao fato. Todo empregado tem o dever de cumprir o horário de trabalho determinado e todo empregador deve respeitar os intervalos necessários em cada jornada. Bom, acredito que todo trabalhador sabe que dentro da jornada tem que ter 1 hora de descanso, né? A partir de 6 horas de jornada, até 6 horas e 15 minutos, e a partir das 6 horas, 1 hora de intervalo. Agora, o que poucos sabem é que entre uma jornada e outra, a CLT do artigo 66 capitula que a interjornada tem que ser de no mínimo 11 horas, ou seja, entre uma jornada e outra tem que haver um descanso, um repouso de no mínimo 11 horas. Se não for respeitado, será considerado como hora extra. E existe o descanso semanal, remunerado a todo trabalhador, de preferência aos domingos, podendo, em casos específicos, não coincidir com o domingo, mas pelo menos um domingo no mês deverá ter o descanso semanal, todo trabalhador, seja doméstico ou não. O descumprimento desses intervalos pode trazer consequências para as duas partes, principalmente para o empregado, que pode ter sua saúde prejudicada. Desde problemas na coluna cervical, né, a problemas de lesões por esforço repetitivo, principalmente com o uso prolongado do computador, o mouse e o teclado, problemas de visão, enfim, vários problemas que você pode estar desenvolvendo exatamente por essa dificuldade de pausas, de pequenos intervalos. E para falar mais sobre o repouso semanal e os intervalos entre as jornadas, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz trabalhista Lúcio Flávio Apoliano e o advogado trabalhista Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, vamos explicar então aí para os trabalhadores quem tem direito a esses intervalos, né, e que intervalos são esses. Em princípio, todo trabalhador tem direito a esse intervalo, né? Desde que o trabalho exceda de 4 horas, já é necessária a concessão do intervalo intrajornada. Então, até 4 horas não há necessidade da concessão do intervalo. De 4 até 6 horas, existe um intervalo de 15 minutos. E se o trabalho é superior a 6 horas, esse intervalo varia de 1 a 2 horas de repouso. Certo? São vários intervalos, na verdade, sabe, Camila? Existe um intervalo intrajornada, que ocorre dentro da jornada de trabalho. Existe um intervalo interjornadas, né, que ocorre entre uma jornada de trabalho e outra. Existe um intervalo repouso semanal, né? Então, intervalo interjornadas entre um dia e outro. E ainda tem um repouso semanal. A cada semana o empregado tem direito a um repouso. E ainda tem o repouso anual, que são as férias. Então, são vários tipos de repouso. Né? Então, a partir até de 4 horas já tem um repouso. Já tem o direito ao intervalo dentro da jornada. E tem o intervalo dentro da jornada, de um dia para o outro, na semana e no ano. Na verdade, inclusive, o doutor Lúcio falou muito bem, além destes, tem inclusive um outro intervalo que é em relação a algumas atividades. Aquelas atividades que exigem um esforço repetitivo. Por exemplo, você trabalha com escrituração, você trabalha com digitação. Esse tipo de atividade, a legislação prevê um intervalo mínimo a cada 90 minutos trabalhado, terá que ter pelo menos 10 minutos de intervalo. Então isso é muito interessante. E um outro intervalo, o doutor Lúcio falou bem interessante, que gera uma certa polêmica, em algumas empresas inclusive, a infração à legislação, é em relação ao intervalo interjornada, aquele entre uma jornada e outra. Ou seja, a legislação estabelece
que esse intervalo é no mínimo 11 horas. O que acontece na prática? Um empregado que trabalha, vamos imaginar, ele foi o seu expediente até 22 horas. No dia seguinte, ele não poderá começar a sua jornada às 7 da manhã, porque não vai dar de 22 horas às 7 da manhã o cumprimento desse intervalo que a lei estabelece, no mínimo, entre uma jornada e outra, que será de 11 horas. Então, isso é muito importante observar, que tem acontecido na prática, é quando isto não é observado, as empresas têm sido punidas, inclusive, pagando essa hora que não obedeceu às mínimas de 11 horas de intervalo como hora extra. Isso tem trazido alguns reflexos para os empregadores. Então, assim, se o empregado até estiver cumprindo hora extra, no dia seguinte ele tem que entrar mais tarde, ele tem que ter esse intervalo aí cumprindo. Não é possível você ter uma jornada de um intervalo inferior a 11 horas, entre uma e outra. É preciso ser observado isso. Um outro detalhe interessante que a gente tem observado, as empresas são muito engraçadas. Esse intervalo, o doutor Lúcio falou, de 15 minutos, não é? Dentro da jornada, quando a jornada foi interrupta de 6 horas. Nós temos um intervalo mínimo de 15 minutos dentro da jornada de 6 horas, quando ela foi interrupta. Um dia desse, um empregador me consultou, eu achei tão engraçado, a cara de pau do empregador. Veio me perguntar se esses 15 minutos podia ser fora da jornada de 6 horas. Ora, veja só. É dentro da jornada. Mas Né? Tem que dividir a jornada, né, e uma conceder coisa simplesmente absurda. O cidadão queria dar os 15 minutos pós ou antes das 6 horas. Não existe isso. Depois de cumprida toda a jornada, eu vou dar um intervalo de 15 minutos. Não tem a menor lógica. O intervalo de 15 minutos obrigatório é dentro das 6 horas, porque o simples fato do empregado estar trabalhando 6 horas ininterruptas, ele precisa de no mínimo 15 para se restabelecer e não ficar uma jornada estressante. Então, qualquer coisa fora disso é infração à legislação. Essas normas, elas têm por objetivo a preservação principal da saúde do trabalhador. Né? Todas essas normas voltadas, né, para questões de repouso, férias, né? Então elas têm por objetivo final a preservação da saúde física e mental do empregado. Né? Isso é muito importante porque em situações como essa, em que o trabalho exige o chamado esforço repetitivo, né? O doutor Grijalbo falou que a digitação, por exemplo, né? Em que é necessário a cada 1h30, a cada 90 minutos, uma pausa de 10 minutos. Certo? Isso é justamente porque a atividade exige muito esforço físico. Então, naqueles 10 minutos, é importante que o empregado seja até orientado no sentido de fazer um alongamento, certo? Na musculatura, para que ele não venha a sofrer prejuízo. Não só ele, porque se ele vier a sofrer prejuízo, a empresa também poderá vir a ser condenada a pagar uma indenização. Certo? Também importante, outro detalhe, é que alguns desses repousos, eles não são remunerados, enquanto que outros são. Por exemplo, o intervalo de 15 minutos, né? Ele não é computado como jornada, né? Em princípio, ele não está sendo remunerado, certo? Aquele intervalo de 1 a 2 horas, também o empregado não é pago por aquele intervalo de 1 a 2 horas. Já o intervalo da semana, do descanso semanal, ele é pago, certo? O empregado ali no domingo, preferencialmente, ele não está trabalhando, mas ele está sendo pago. Nas férias, ele também não está trabalhando, mas ele está sendo pago. Certo? Esses 10 minutos, o empregado não está trabalhando, mas ele está sendo pago. É computado na jornada. Certo? Tem também esses detalhes que são bem importantes. A questão do repouso, ser ou não remunerado. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o repouso semanal e os intervalos. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos.
CAT é o comunicado de acidente de trabalho, muito importante quando ocorre o acidente de trabalho, porque com esse comunicado que a pessoa vai auferir os benefícios previdenciários que ele faz jus. Então, ele pode, se ele não tiver sofrido óbito, o trabalhador, ele próprio pode fazer o comunicado, mas também, subsidiariamente, pode fazer o sindicato, o médico, qualquer autoridade também pode fazer isso. Então, é uma maneira de fazer com que o trabalhador usufrua os direitos previdenciários. No caso de morte, a comunicação é imediata. E nos outros casos que não existe o óbito, pode ser feito em 24 horas. A gente falou até no bloco anterior sobre essa questão da saúde do trabalhador. Na verdade, esses repousos e intervalos, eles têm esse objetivo da saúde. É um período que o trabalhador pode usar para, de repente, ir ali no cantinho, tirar um cochilo ou ir realmente fazer as refeições, dependendo do horário. É um intervalo que deve ser usado de que forma, né? Vamos dizer assim. Com certeza, né? Como bem colocou o doutor Lúcio, esses intervalos, o objetivo maior é exatamente esse, não é? É o trabalhador recuperar as suas energias. Se você trabalha 6 horas ininterruptas, não tem esses 15 minutos de intervalos, a tendência natural é que essa pessoa, se isso se der de uma forma constante, ele torne-se já uma pessoa estressada, não é? Como também, quando a legislação chega e coloca um intervalo de no mínimo 24 horas dentro de uma semana de trabalho, e se você não tira este intervalo, se você não tem esse descanso, ou se trabalha no dia do descanso, mesmo a legislação impondo uma multa para quem faz isso, ou seja, obrigando a pagar em dobro, ainda assim não vai ser suficiente para o empregado que despendeu a sua força sem ter esse intervalo para recuperação. A tendência é que essa pessoa torne logo um empregado estressado. Se você observar nas empresas, o problema das férias tem gerado uma certa controvérsia e a gente se depara muito isso com os alunos, né? Se escuta isso com uma certa frequência. Quando você fala, as férias são anuais, depois de 12 meses de trabalho, automaticamente você adquire, o que a gente chama de período aquisitivo, você adquire o direito às férias. E aí vem a famosa pergunta que todos fazem, professor, e eu posso vender minhas férias? Isso é uma constante, não é? Que muitos empregados, até por problemas econômicos, eles são muitas vezes até que obrigados a fazer isso. Mas isso não é legal. Cadê a saúde do trabalhador? Cadê a preservação da saúde desse empregado, a recuperação desse 1 ano de trabalho ininterrupto que ele precisa recuperar? Então as férias entram aí, por isso você não pode negociar as férias. A legislação se preocupa tanto com a saúde do trabalhador e esse período de recuperação do seu esforço que ela permite vender 10 dias, ela nem chama vender, para que o empregado não seja induzido a querer vender os 30. Ela chama abono pecuniário, o famoso abono de férias, que é vender 10 dias, mas ela não usa o termo vender, ela faz abono pecuniário para que o empregado não venha a confundir e querer aproveitar e vender os 30 dias. Mas isso acontece com uma certa frequência em muitas empresas, o que é uma ilegalidade. A questão dessa venda, né? Porque é o seguinte, a CLT ela estabelece de forma genérica a quantidade de dias de férias, indiscriminadamente, independentemente da atividade que é desenvolvida. Naturalmente, a gente tem a ideia de que algumas atividades são mais estressantes que outras, né? Então, essa possibilidade de venda entre aspas aí, né, ela pode ser mais viável em atividades menos estressantes, né, em que não se exija tanto esforço físico e mental do empregado. De todo modo, ela permite, a CLT permite a venda da terça parte das férias, né, porque a CLT, em princípio, ela prevê quantidade de 30 dias de férias, né, podendo ser reduzida em função de faltas, né. Então, as faltas do empregado no curso do período aquisitivo vão implicar redução na quantidade de dias de férias, né? Então, esses 30 dias podem se transformar em 24, 18, 12, até perder totalmente as férias, dependendo da quantidade de faltas que o empregado tenha.
Então, em geral, como o doutor Grijalbo falou, essas férias são de 30 dias. Então, de modo que a legislação permite essa venda de um terço de férias que corresponderia a 10 dias, né? Essa questão das faltas, elas realmente influenciam, então, nesse tempo de descanso, enfim, nesses... Essas faltas, na verdade, elas têm duas influências diretas, né? Para o trabalhador, que ele precisa tomar muito cuidado. Faltas, entenda, aquelas faltas injustificadas. Porque existem algumas, no artigo 473 da CLT, nós temos uma lista de faltas que estas são, pela natureza delas, justificadas. Por exemplo, o empregado que casa, ele pode passar 3 dias ausente do emprego sem prejuízo do salário. E tem lá outros exemplos desta natureza. Estas não têm qualquer influência, nem nas férias, nem no repouso remunerado. Porém, quando o empregado falta ao trabalho sem justificar, elas vão ter efeito direto no repouso semanal remunerado e nas férias. Em relação às férias, ele pode faltar, a lei permite que ele falte sem justificar até, no máximo, 5 dias durante o ano. Isso não tem nenhum reflexo, ele vai tirar os 30 dias completos de férias. Se ele faltou mais de 5, entre 6 e 14 dias, ele já vai ter suas férias reduzidas de 30 para 24 e assim por diante, até chegar ao ponto, como disse o doutor Lúcio, dele perder essas férias. Enquanto que, no repouso semanal remunerado, se ele deixa de comparecer ao serviço e não justifica, automaticamente ele vai ter. E muitos empregados ficam surpreendidos, né? Quando chega no final do mês, no seu contra-cheque está lá o desconto da falta, que ele não compareceu sem justificar, e mais o desconto do repouso daquela semana, e aí ele fica assustado com 2 dias de falta, quando ele teve só 1. Na verdade, ele faltou 1, mas se ele não justificou, ele automaticamente perde o direito ao repouso semanal remunerado. Então, as faltas injustificadas têm efeito direto, tanto no repouso remunerado, quanto no número de dias de férias ao final de um ano. Okay. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o repouso semanal e os intervalos no horário de trabalho. Bem, com relação ao tempo do intervalo, ele é acordado em convenção, depende de cada categoria, por exemplo, numa jornada de 8 horas, você tira 2 horas para o almoço, enfim, esse tempo pode ser acordado, como é que funciona? Ele pode ser acordado na via da negociação coletiva. Agora, tem que ter muito cuidado em relação à redução do tempo mínimo, certo? A redução do tempo mínimo. Porque aquele período que é estabelecido é o que se considera como sendo já o mínimo que a legislação permite para que o empregado se recomponha. Certo? Que é de 1 hora, é isso? De uma hora, certo? Então, a jurisprudência tem observado com muita restrição reduções, ainda que acordadas na via da negociação coletiva, na via do sindicato, porque essas normas elas têm sido consideradas como normas de ordem pública e que a pessoa não pode dispor delas, né? O titular do direito não pode dispor daquele direito, né? Porque, na verdade, elas visam proteger não o indivíduo, mas a sociedade como um todo. Certo? Então, tem sido visto com muita restrição a questão da redução excessiva do intervalo intrajornada. Certo? Então, nesses parâmetros, né, dentro dessas limitações de 1 a 2 horas, é possível perfeitamente se estabelecer, na via da negociação coletiva, um horário, né, observando esses parâmetros. Até porque, como o doutor Lúcio ressaltou, se você tem um intervalo menor do que 1 hora, isso, dependendo da atividade, você vai expor esse empregado, se ele tem uma carga horária excessiva e se o intervalo não é suficiente para ele recuperar, e dependendo da atividade, isso vai oferecer, inclusive, riscos nocivos ou à sua saúde, dependendo da atividade, como também de acidente de trabalho.
O empregado que está exercendo uma atividade, numa serraria, por exemplo, se essa pessoa não recupera suas energias, se ele está um tanto quanto estressado, uma carga excessiva, o risco dele sofrer um acidente é iminente. Por isso, a legislação teve toda essa preocupação, e se você faz uma negociação coletiva, que em tese se permite uma redução maior, mas se isso vai gerar esses problemas, a Justiça do Trabalho fica bem atenta em relação a isso. O doutor Lúcio sabe muito bem que a Justiça do Trabalho hoje tem sido um parâmetro, né? Embora o Legislativo não se conforme, mas a Justiça tem sido um parâmetro para balizar essas situações em que muitas vezes vai trazer ao empregado um certo prejuízo. Existe alguma condição especial no caso de mulheres, gestantes, com relação a esses intervalos, a esses repousos? Em relação às mulheres, para efeito de prestação de hora extra, né, para efeito de prestação de hora extra, existe uma norma na CLT que diz que ela tem que ter um repouso de 15 minutos antes de prestar as horas extras e tudo. Há até quem conteste isso, porque a Constituição Federal teria igualado homens e mulheres nesse contexto, né? Agora, essas normas, elas dizem respeito à questão biológica do ser humano, né? A Constituição masculina e a Constituição feminina são diferentes. A mulher ela vivencia situações que o homem não vivencia, né? Então, é aceitável que exista tratamento diferenciado nesse sentido. Até a própria licença gestante, né, que visa não só a recuperação da mãe como a assistência à criança, né, tá certo? A licença adotante, né, a licença paternidade já é mais reduzida, né, bem mais reduzida que a licença gestante. Né, isso a gente está falando aqui em termos de situações que provocam um afastamento do empregado ou da empregada do trabalho, né, certo? Com relação aos empregados domésticos, né? Assim, a gente sabe que ainda está tendo toda essa polêmica, enfim, que devem agora ser respeitados os intervalos dos repousos. Para eles, então, vai funcionar igual aos demais empregados, com base na CLT? Como é que vai ficar? A questão dos empregados domésticos é a seguinte, é que antes eles não tinham esse direito à jornada, né? E agora eles passaram a ter. Isso implica uma série de digamos assim, observações que têm que ser feitas por parte dos empregadores, tipo pagamento de horas extras, tipo observância de repousos, né? A questão da concessão do repouso semanal, que isso já era um direito deles, a questão das férias, etc. Mas, em relação ao trabalho doméstico, também deve existir a questão do repouso dentro da jornada e a questão do repouso interjornadas, né? Porque às vezes assim o empregado doméstico ele vai se colocar em situações, por exemplo, o empregado que dorme na residência, né?